Cultura hype. Hype. O termo hype culture refere-se a uma tendência cultural dentro da cultura de consumo contemporânea, que corresponde à busca constante da última, grande coisa. Hype pode ser descrito como um sentimento de engajamento, motivação ou excitação extremos, podendo designar, também, publicidade ou promoção extravagante ou intensiva, ou promover ou divulgar um produto ou ideia intensamente, muitas vezes exagerando sua importância ou benefícios. Esse fenômeno circula em torno do conceito de expectativa, mais precisamente se caracteriza por uma atitude de expectativas excessivas e positivas que os consumidores atribuem a produtos, serviços ou avanços tecnológicos ainda não lançados. Hype é um termo amplamente usado na prática comum para descrever exagero, distorção e amplificação desnecessária de informações associadas à inovação. A cultura do hype poderia então ser traduzida como cultura do exagero. A cultura do hype não afeta apenas o alvo das práticas de hype, que é o consumidor final que compra o produto após o lançamento, tem consequências também no estabelecimento de como os produtores e a mídia se comportam quando se trata de produtos ou serviços inovadores. A cultura do hype é sinônimo de desejo pela última novidade. A novidade é considerada uma característica central na cultura de consumo contemporânea, especialmente para a dinâmica da moda na modernidade, como sugere Jorge Simmel. A cultura do hype também pode estar relacionada ao consumo atrativo, conceito proposto por Thorstein Veblen. De acordo com a teoria de Veblen, as pessoas consomem atrativamente por dois motivos principais: o primeiro é ser reconhecido por seus pares e o segundo é alcançar um status social mais elevado na sociedade. Ambos os elementos refletem a cultura e a classe social ou econômica em que os consumidores residem. Expectativas dos consumidores. A cultura do hype está estritamente relacionada ao conceito de expectativa. Na sociologia, a expectativa é definida como uma ideia sobre o futuro que é criada e difundida através da interação social. O hype para um produto, serviço ou tecnologia futura é construído tanto na expectativa individual quanto na expectativa coletiva ou compartilhada. Individualmente, a expectativa é estabelecida a partir do conhecimento e familiaridade possuídos com o produto ou serviço de interesse, e, então, continua no tempo sob a forma de um conflito entre julgamentos perceptivos, julgamentos feitos sobre novas informações, e experiências anteriores, julgamentos feitos anteriormente, relativos a informações prévias. Uma expectativa coletiva, ao contrário, é formada por imaginários compartilhados, formas de vida social e ordem social centradas no desenvolvimento da inovação. No entanto, uma expectativa compartilhada não está desvinculada das expectativas individuais, mas é construída em torno destas últimas por meio da interação social e da cobertura da mídia. A cultura do hype e as expectativas coletivas são consequentes. O hype, engajamento, motivação, excitação, é construído em torno de uma inovação, principalmente quando feito desde os estágios iniciais de desenvolvimento, estabelece um vínculo com os consumidores-alvo criando uma expectativa compartilhada. Tais expectativas evoluem à medida que a inovação está em desenvolvimento, formando comunidades de promessa, atraindo atores sociais, jornalistas e formadores de opinião que não desejam ser excluídos de tais interações. O hype é gerado quando o mecanismo natural das expectativas é inflado. A inflação é induzida tanto por estratégias publicitárias, como trailers, demos ou sneak peeks, prévias do produto, quanto pela cobertura da mídia sobre a inovação visada. Comunidades de fãs. A crescente visibilidade e acessibilidade do fandom na era da mídia digital desafia as noções do público de fãs como excepcional e distinto do público normal. A continuidade das formas de produtividade dos fãs, que agora muitas vezes migraram online nas últimas 2 décadas, mudou drasticamente as culturas dos fãs. Isso aumentou sua visibilidade e acessibilidade, de modo que os fãs constroem seus objetos de fãs a partir de um campo de gravidade textual, composto de diferentes episódios, trailers, narrativas em suas experiências e expectativas. As pessoas que se identificam como fãs comuns têm um amplo objeto de fãs, usam plataformas online como assistir o YouTube a trailers e resenhas na tentativa de encontrar novas séries que, no entanto, correspondam às suas expectativas. Além disso, há um outro lado desse caso que é chamado de anti-fãs nas comunidades de fãs. Anti-fãs podem ter sido fãs no passado, mas ficaram desapontados com o objeto fã. Por trás da antipatia, afinal, sempre há expectativas.
Quando tais expectativas não são atendidas, antifãs podem ser criados. Ciclos de hype para produtos, serviços e novas tecnologias. Veja também, hype, marketing e ciclo hype. Ciclo hype, visibilidade x tempo, gatilho de inovação, pico de expectativas infladas, vale de desilusão, ampliação da iluminação e o platô de produtividade. Inspirado pelas curvas de nível de hype e nível de maturidade de engenharia ou de negócios, o Gartner estabeleceu o modelo de ciclo de hype em 1995. Esse modelo explica que as empresas estão cientes do hype e das expectativas geradas pelos próximos produtos ou tecnologias e constroem estratégias para maximizar seus lucros de acordo com essa expectativa que criaram. Os profissionais de marketing usam técnicas específicas para estimular o hype, como o ciclo de hype do Gartner, que descreve a progressão típica de uma tecnologia emergente, do entusiasmo excessivo do usuário e da mídia por um período de desilusão até uma eventual compreensão da relevância e do papel da tecnologia em um mercado ou domínio. 5 fases podem ser distinguidas. Gatilho de inovação, quando é feito o primeiro anúncio público sobre o produto. Ele inicia o hype, a mídia começa a falar sobre isso. Pico das expectativas infladas, a cobertura da mídia e as discussões sobre o produto impulsionam as expectativas. Vale da desilusão, o hype criado em torno do produto não atende ao desempenho. As discussões públicas e a cobertura da mídia agora estão criando um hype negativo. Inclinação da iluminação, a tecnologia é aprimorada, desempenho real é alcançado pelo produto. Platô de produtividade, agora que o produto foi aprimorado, é adotado pelo público. Um exemplo relevante desse ciclo poderia ser ilustrado pela empresa Apple, que insiste muito no lado do marketing e do design, criando um hype internacional em torno dos seus produtos e, sobretudo, do seu conceito, do que na eficácia real dos novos produtos. Este ciclo de hype teorizado pelo Gartner é hoje criticado por alguns estudiosos. Outros estudiosos querem aprimorá-lo com relações de modelos matemáticos, para que o modelo possa operacionalizar quantitativamente suas análises. Hype na indústria de mídia e entretenimento. A ideia de hype culture na indústria do entretenimento é baseada em um fluxo explosivo de informações, realizado dentro de uma rede, em que os usuários expressam suas próprias preferências ou opiniões sobre um produto ou serviço. Por esta razão, o boca a boca online pode ter uma influência decisiva na escolha do consumidor final. Isso é amplificado graças à publicidade online, blogs ou avaliações online. O hype pode criar grandes expectativas nas pessoas, afetando negativamente os consumidores caso o produto final não atenda às expectativas criadas antes do lançamento. Isso acontece principalmente nas comunidades de fãs criadas em plataformas de mídia social como Facebook, Reddit, etc. Os efeitos do hype na cultura de consumo contemporânea podem ser considerados uma faca de dois gumes, pois as expectativas do consumidor levantadas para o lançamento de um novo produto podem ser atendidas, mas se uma estratégia de comunicação ou marketing não for bem gerida, isso pode levar a uma decepção geral com um consequente dano à imagem da marca ou do próprio produto. Vários exemplos desse efeito estão presentes na história da indústria cinematográfica e de videogames. Na indústria de entretenimento ocidental contemporânea, o conceito de pré-encomenda está associado à tendência da cultura do hype. Essa tática é usada por profissionais de marketing e varejistas com a intenção de criar um valor esperado crescente do produto que ainda não foi lançado. A possibilidade de adquirir um novo produto tende a gerar na mente do consumidor a sensação de fazer parte de uma comunidade exclusiva. Um exemplo recente desse conceito é o caso de Cyberpunk 2077, um jogo que vinha construindo hype há quase uma década. Após o lançamento, muitos clientes desapontados exigiram reembolsos dos distribuidores que sobrecarregaram os representantes de atendimento ao cliente da Sony e até derrubaram brevemente um de seus sites corporativos. Em resposta, a Sony e a Microsoft disseram que ofereceriam reembolso total a qualquer pessoa que comprasse o videogame em suas lojas online. Mas também é um conto que os insiders disseram que esperavam por meses, com base no histórico de desenvolvimento de jogos da CD Projekt Red e nos sinais de alerta de que o Cyberpunk 2077 pode não corresponder às suas expectativas. Às vezes, o hype é usado deliberadamente. Na indústria de filmes e séries de TV, as empresas costumam usar várias técnicas de marketing em trailers para criar hype e atrair mais atenção. No filme Godzilla de 2014, por exemplo, os produtores adicionaram o ator Bryan Cranston,
após seu papel de sucesso na série da AMC Breaking Bad, usando seu personagem Joey Brody em todos os trailers para aumentar o hype. Apesar disso, na versão lançada do filme, as pessoas ficaram decepcionadas ao perceber que seu personagem morre no primeiro terço do filme. Veja também: Fã-clube, cultura underground. A cultura underground, subterrâneo, em inglês, ou cultura submundo é um ambiente cultural que foge dos padrões comerciais, dos modismos e que está fora da mídia. Também conhecido como cultura underground ou movimento underground, para designar toda produção cultural com estas características, ou cena underground, usado para nomear a produção de cultura underground em um determinado período e local. A cultura underground pode estar relacionada à produção musical, às artes plásticas, à literatura, ou a qualquer forma de expressão artística da cultura urbana contemporânea. A expressão "deixou o underground" ou "saiu do underground" refere-se a artistas ou movimentos que tornaram-se populares e adquiriram notoriedade do grande público, entrando para o chamado mainstream. Movimentos caracterizados como underground: música, avant-garde, experimental, grunge, street punk, oi, hardcore punk, thrashcore, the beat, grindcore, black metal, black gaze, straight edge, industrial, EBM, shoegaze, new wave, noise, minimalismo, pós-punk, gótico, dark wave, death rock, literatura, beatnik, poesia marginal, outras artes, quadrinhos underground, provo, neoísmo, internacional situacionista, agressive inline, cumberlandismo, técnica usada por mentalistas para determinar os pensamentos ou conhecimento de um sujeito. Cumberlandismo ou adivinhação por contato é um fenômeno tanto espontâneo como produzido por meios técnicos no qual quem o executa pode ler os pensamentos de outras pessoas por hiperestesia. Pois foi demonstrado que qualquer pensamento gera uma reação física mínima que pode ser sentida por pessoas ultrassensíveis e mesmo sentido, lido, e daí interpretado o pensamento pelos praticantes de cumberlandismo. O nome provém de Stuart Cumberland, provavelmente quem descobriu o tal fenômeno e muito o praticou em exibições públicas de ilusionismo. Referência bibliográfica: Oscar Gonzalez Quevedo, A Face Oculta da Mente. Cunhagem, Psicologia. Cunhagem, imprinting ou estampagem, em psicologia, é uma resposta de comportamento adquirida no início da vida, não reversível e normalmente provocada por uma certa situação ou estímulo que a desencadeia. O conceito foi desenvolvido por Konrad Lorenz ao observar aves. Patinhos seguindo a mãe. A forma mais conhecida de cunhagem é a cunhagem filial, em que um animal jovem adquire várias de suas características comportamentais de seu pai ou mãe. É mais óbvio em aves nidífugas, aquelas que deixam o ninho logo após a eclosão, que se cunham aos moldes de seus pais e, em seguida, os segue. Origem do termo. A palavra imprinting deriva do inglês imprint, marca, mas foi o zoólogo, etólogo e ornitólogo austríaco, Konrad Zacharias Lorenz, o primeiro pesquisador a sistematizar e estudar o fenômeno da estampagem. Em 1935, Lorenz descreveu como se dava a aprendizagem em gansos, criando a partir destes experimento o termo estampagem. Através de um experimento observacional com filhotes de gansos e patos recém-nascidos, ele documentou que logo após a saída do ovo, os filhotes seguiam de forma instintiva algum objeto em movimento, independentemente de serem ou não seres vivos ou indivíduos da sua espécie. A princípio, acreditava-se que a estampagem era apenas filial, ou seja, limitada aos primeiros dias de vida do animal. Mas foi observado posteriormente o fenômeno de estampagem sexual, em que a manutenção desse comportamento ao longo do tempo, exerce até mesmo uma forte influência na determinação de parceiros na vida adulta. Experimentos posteriores corroboraram essas observações, e demonstraram que algumas aves são especialmente mais sensíveis a estímulos móveis em relação a outros animais. Por exemplo, algumas espécies de aves domesticadas podem apresentar comportamento de corte diante para com os humanos, ou aves criadas por espécies diferentes têm tendências maiores de cortejar indivíduos da espécie substituta, ao invés de parceiros da sua própria espécie. Período crítico. Aequus galericulata, conhecido popularmente como pato mandarim, ave do gênero Aequus. Alt igual a. Essa etapa da aprendizagem é tão importante para o animal que pode afetar todo o comportamento pelo resto da sua vida.
O processo ocorre nos primeiros estágios da vida do animal, podendo ser direcionado de forma filial para um objeto-mãe, podendo sofrer influência fraterna, além de fatores sociais conforme demonstrado em experimentos por Guiton, 1959, em que filhotes mantidos em isolamento respondem positivamente a um estímulo anterior por um período maior comparado a filhotes mantidos em grupo. Tal estampagem atuaria em uma resposta coesa dos filhotes na identificação do verdadeira mãe. Experimentos de Hampton et al. 1995 e Bowruis, 1999, demonstram a sensibilidade de aves a fatores como cor, forma, tamanho e movimento, podendo utilizar essas características no reconhecimento da verdadeira mãe. Outro exemplo claro de estampagem, descrito por Alcock, 1998, é o canto de tentilhões, uma vez que o aprendizado após o 13º mês parece não ocorrer mais, sendo este o período sensível à assimilação do comportamento. Também pôde-se observar o efeito da estampagem em filhotes de cachorros e macacos, visto que, quando privados de companhia, eles não têm, de certa forma, vivência nem caráter sociais e acabam mantendo esses comportamentos antissociais durante a vida adulta. O exemplo que mais demonstra esse processo é o que ocorre no período sensível de pintinhos, logo após a saída do ovo. Sem a presença dos pais para aprenderem a aparência visual e os chamados típicos deles, o filhote projeta sua atenção em outro objeto, podendo ser um humano ou até mesmo uma caixa em movimento, e passa a segui-los. Contudo, é importante salientar que a resposta de seguir não é a estampagem, mas, sim, uma maneira de medi-la. Uma analogia representada pela figura adaptada de título, Analogia do Aprendizado, de Bateson, utilizando vagões de trem de passageiros foi apresentada por Bateson, 1979, para ilustrar até 3 possibilidades de durações mais amplas de período crítico. Segundo ele, o animal em desenvolvimento viaja a partir da concepção representado por um trem com múltiplos vagões e janelas, em que cada vagão representa um sistema comportamental do filhote que seria sensível a estímulos externos em determinado estágio de desenvolvimento. A primeira, a possibilidade, leva em conta a abertura das janelas em uníssono de todos os vagões no início da jornada de desenvolvimento, deste modo todos os sistemas comportamentais seriam expostos ao mesmo tempo. Na segunda, B, em divergência, as janelas de cada vagão são abertas em determinados momentos da jornada e fechadas em outras, deste modo, diferentes sistemas comportamentais seriam expostos aos estímulos em diferentes estágios de desenvolvimento. A terceira, C, considera que, uma vez abertas, as janelas permanecem abertas durante todo o período crítico. A adaptação da analogia de aprendizado de Bateson. Bateson, Patrick. How do sensitive periods arise and what are they for? Animal Behavior, S. L. V. 27, p. 470 a 486, maio 1979. Elsevier BV, http://dx. doi. org, 10. 1016 0003 3472 79 90184 2. O período crítico pode ser desencadeado por fatores internos ou estímulos externos, geralmente decorrendo do desenvolvimento dos sistemas motores e sensoriais do animal. Bateson, 1987, postulou 2 hipóteses para delimitar o encerramento do período crítico. A primeira hipótese é do controle através do relógio interno do animal independe de sinais externos, enquanto a segunda hipótese é da exclusão competitiva em que a atuação de fatores externos, como por exemplo a imagem da mãe que atua influenciando o desenvolvimento de conexões neurais, respondendo com menos intensidade a outras imagens. Estampagem de longo período. Experimento de Schettz, 1965, demonstraram que impressões nos períodos iniciais da vida podem refletir em escolhas sexuais na vida adulta. Filhotes de patinhos reais, Anas platyrinchus, foram mantidos com pais gansos. Ao amadurecer, estes patos foram inseridos em uma lagoa com patos e gansos, e foi observado que muitos patos criados com pais adotivos gansos, tentaram acasalar-se com gansos. Ao extrapolar a metodologia de Schettz, é possível imaginar outros possíveis experimentos que poderiam colaborar para a observação do fenômeno da estampagem. Visto que espécies introduzidas em ambientes diferentes de seu nicho comum ainda jovens tendem a aprender características de uma outra espécie, seria interessante pensar em metodologias que explorassem as diferentes áreas em que as características mimetizadas no período crítico persistem no adulto.
Neste contexto, a avaliação de hábitos alimentares, comportamento de cortejo, período de sono e agressividade poderia ser comparada com a de animais que não foram introduzidos em outro cenário, estes atuariam como grupo controle. Como exemplo hipotético, caso um papagaio verdadeiro, Amazona estiva, L. jovem seja inserido ao nascer em uma ninhada também recém-nascida de araras azuis de Lear, Anodorinchus leari, e não haja rejeição até o fim do período crítico, as análises comportamentais deste poderiam ser comparadas com um grupo controle e ver se a diferença e, mediante resultado positivo, verificar se estas alterações são realmente atribuídas à estampagem. Uma forma de se validar os resultados obtidos seria, neste caso, a repetição do experimento nas mesmas condições. Estampagem sexual. O estampagem sexual estabelece um tipo de entendimento das espécies para o acasalamento. Ele ocorre por um processo de aprendizado, onde preferências por determinado parceiro são adquiridas em um período crítico, quando o indivíduo é ainda jovem e geralmente usam os pais como modelo. Por exemplo, machos de mandarins, Taeniopygia gutata, preferem fêmeas com características de sua mãe. Em seguida, como a estampagem sexual se dá por um processo de aprendizado social, a interação no período crítico afeta o indivíduo por toda a sua vida. Em um caso citado por Lawrence, 1973, um abetouro macho, Botaurina espp. Parêntese que fecha. Botaurus stellaris, espécie de ave do gênero Botaurus. Criado por um funcionário de zoológico, acasalava-se com a fêmea da mesma espécie normalmente, porém, quando o funcionário se aproximava, o abetouro macho afugentava a fêmea e tentaria trazer o funcionário para chocar os ovos. Outros experimentos também comprovaram o poder da estampagem sexual, e o reverberamento do aprendizado de escolhas do parceiro durante a vida. Grant e Grant, 1997, mostra em seu trabalho que hibridizações entre os tentilhões de Galápagos se dão principalmente quando a morfologia, som emitido dos pais do tentilhão hibridizador são semelhantes aos da outra espécie, o que consiste em um importante fator de especiação. Significância adaptativa. Em um ambiente natural, a estampagem é um importante instinto para a sobrevivência de recém-nascidos. É extremamente necessário que o filhote obtenha essa forte ligação com a mãe rapidamente, tendo em vista a grande probabilidade de eventos adversos ocorrerem. Barnard, 2003, dizia que o animal não prevê como sua mãe lhe será apresentada, desse modo as características da mãe devem ser aprendidas rapidamente pelo animal, que precisa identificar e focar nas características que julgou pertencer à sua mãe. Bateson, 1983, defendeu a função da estampagem pelo estabelecendo um vínculo parental, visando a sobrevivência do filhotes. Bateson, 1978, em experimentos com codornas japonesas, Coturnix japonica, demonstrou a estampagem como importante redutor da endogamia, contribuindo para uma maior variabilidade genética. Coturnix japonica, conhecida popularmente como codorna japonesa, espécie de ave do gênero Coturnix. Outra forma de estampagem é a sexual, no qual aves aprendem características e padrões entre seus irmãos de ninhada e projetam essas informações na procura de parceiros sexuais quando adultos. Dessa forma, a estampagem se mostra um exemplo muito importante de interação comportamental inato espécie específico e propriedades de aprendizagem percentual. Pode-se até mesmo dizer que espécies são geneticamente preparadas para aprender e absorver comportamentos específicos importantes para a sua sobrevivência, e a estampagem é um fenômeno que permite ilustrar essa característica. Curandeirismo. O curandeirismo é uma arte ou técnica na qual o praticante, o curandeiro ou curador, afirma ter o poder de curar, quer recorrendo a forças misteriosas de que pretensamente disporia, quer pela pretendida colaboração regular de deuses, espíritos de luz, de mortos, de animais, etc. que lhe serviriam ou ele dominaria. Nesse sentido, envolve todo um conjunto de rezas e práticas de sacerdotes, terapeutas, benzedores, xamãs, pajés, médiuns, babalorixás, pais de santo, entre outros nomes. Como tais praticantes são designados a depender da região e cultura local. Xamã Yupik, a exorcizar os maus espíritos de um menino doente. No Chagak, Alasca, 1890. Em Ganga, um curandeiro Shona do Zimbábue. Curandeiros. O curandeirismo situa-se, portanto, entre duas grandes arenas de discussão, a liberdade religiosa e o reconhecimento pelos órgãos de medicina. Nesse último caso, supõe-se que seu agente, o curandeiro enquadrado na lei, não possui conhecimento algum da medicina.
As curas acontecem por meio da sugestão ou também chamado efeito placebo. O crime relacionado a esta prática, previsto no Código Penal brasileiro, consiste mais na falsidade ideológica, falsificação do diploma e atuação como profissional de saúde, do que no dano à saúde, que pode ocorrer mesmo com profissionais habilitados, ver erro médico, por negligência ou imperícia. No primeiro caso, apesar da necessidade de controle das práticas religiosas motivadas por desorientações coletivas como a que ocorreu nas Guianas, na comunidade liderada pelo pastor Jim Jones, e outros exemplos de fanatismo, teme-se repetir tragédias de acusação de bruxaria na Inquisição, durante a Idade Média. A título de exemplo do fenômeno em nossos dias, observe-se o processo de acusação de feitiçaria recentemente ocorrido contra crianças acusadas de feitiçaria em Angola. O governo proibiu 17 grupos religiosos em Cabinda de praticarem rituais perigosos de exorcismo em adultos e crianças acusados de feitiçaria, realizando serviços religiosos ilegais em residências e não estando registrados. Embora a lei não reconheça a existência de feitiçaria, as ações abusivas cometidas na prática religiosa são ilegais. Os membros desses grupos não foram perseguidos, mas 2 líderes condenados por maus tratos infantis a 8 anos de prisão. A Constituição de Angola consagra a liberdade religiosa e o governo respeitou este direito na prática. Segundo dados do Consulado de Angola no ZEUA, não houve denúncias de prisões ou detenções por motivos religiosos no país. Outro exemplo foi a obrigatoriedade de registrar as casas de candomblé, no Brasil, até 1960, por puro preconceito racial e cultural contra os valores das populações escravizadas. Da polícia médica aos conselhos profissionais. São Sebastião a rezar pelas vítimas da peste por Josília Ferinchi, 1497 a 1499. Pintura em vaso grego antigo mostrando um médico, Iatros, fazendo uma sangria. Identificam-se 3 etapas para a consolidação da medicina social ou saúde pública: a polícia médica, especialmente desenvolvida na Alemanha no início do século XVIII, a medicina das cidades ou medicina urbana, e a medicina da força de trabalho ou medicina dos pobres. Segundo Rosen, o termo Medizinische Police, polícia médica, foi utilizado pela primeira vez na Alemanha, em 1764, por Wolfgang Thomas Hall, em seu livro, Reflexões sobre a utilidade e a necessidade de um regulamento de polícia médica para um Estado. Esse mesmo conceito foi desenvolvido por Johann Peter Frank, 1745 a 1821, System einer vollständigen medizinischen Polizei, sistema de uma polícia médica geral. A medicina que se desenvolveu na Alemanha do século XVIII voltou-se para uma intervenção direta na vida, tanto do médico, como do cidadão comum. O controle da profissão médica era realizado através de um controle pelo Estado dos programas de ensino e da atribuição dos diplomas e da população através de um departamento especializado para coletar informações transmitidas pelos médicos sobre o estado de saúde da população, também relevantes para controlar a atividade dos profissionais da saúde. Portugal e Brasil. No período colonial, o mesmo modelo de organização dos serviços de saúde, até então vigentes em Portugal, foram transferidos para o Brasil. A estrutura administrativa da fisicatura era representada pelo físico-mor e pelo cirurgião-mor do reino, que, usando de suas atribuições, estabeleciam regimentos sanitários especialmente sobre legalização e da fiscalização do exercício da medicina, expediam avisos, alvarás e provisões para serem executadas pelos seus representantes no Brasil. Em 1782, D. Maria I criou a Junta do Proto-Medicato em substituição à estrutura da fisicatura. Formada por um conselho de deputados, essa instituição também tinha, como objetivo maior, a fiscalização do exercício da medicina e o controle da venda de medicamento. As práticas médicas da época estavam a cargo das Santas Casas de Misericórdias, hospitais militares e os denominados físicos, os cirurgiões barbeiros, barbeiros sangradores, boticários curandeiros e parteiras. De acordo com Pimenta, a primeira metade do 800 assistiu a mudanças significativas no exercício das práticas terapêuticas. No fim da década de 1820 e início dos anos 1830, observa-se uma série de marcos no processo de institucionalização da medicina, como a criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e de vários periódicos especializados. Em 1828 foi extinta a Fisicatura Mor, órgão do governo responsável pela fiscalização e regulamentação de todas as atividades relacionadas às artes terapêuticas.
Os curandeiros e os sangradores foram desautorizados, excluídos do conjunto de atividades legais. As parteiras foram desqualificadas para uma posição subalterna e tiveram as suas atividades apropriadas, o que serviu à expansão do mercado para os médicos. Curiosidade. A curiosidade é a capacidade natural e inata da inquiribilidade, evidente pela observação de muitas espécies animais, e no aspecto dos seres vivos que engendra a exploração, a investigação e o aprendizado. A curiosidade faz parte do instinto humano, pois faz com que um ser explore o universo ao seu redor compilando novas informações às que já possui. Também se designa desse modo qualquer informação pitoresca. Em particular, muitos observadores pensam que a curiosidade é um tipo especial da categoria mais ampla, busca de informação. Gato demonstrando curiosidade na máquina de lavar. Descrições clássicas. O filósofo e psicólogo William James chamou a curiosidade, o impulso para uma melhor cognição, o que significa que é o desejo de entender o que você sabe que não conhece. Ele observou que, em crianças, os leva a objetos de romance, qualidades sensacionais, o que é brilhante, vívido, surpreendente. Esta primeira definição de curiosidade, disse ele, mais tarde dá lugar a uma forma mais alta e mais intelectual, um impulso para um conhecimento científico e filosófico mais completo. Os psicólogos educadores G. Stanley Hall e Theodat L. Smith, 1903, foram pioneiros em alguns dos primeiros trabalhos experimentais sobre o desenvolvimento da curiosidade, coletando questionários e biografias infantis das mães sobre o desenvolvimento de interesse e curiosidade. A história dos estudos de curiosidade animal é quase tão longa quanto a história do estudo da curiosidade humana. Ivan Pavlov, por exemplo, escreveu sobre o comportamento de orientação espontânea em cães a estímulos novos, que ele chamou de o que é reflexo, como uma forma de curiosidade. Em meados do século XX, o comportamento exploratório em animais começou a fascinar psicólogos, em parte devido ao desafio de integrá-lo em abordagens behavioristas rigorosas. Alguns behavioristas contaram a curiosidade como um impulso básico, renunciando efetivamente a fornecer uma causa direta. Este estratagema se mostrou útil mesmo quando o behaviorismo declinou em popularidade. Por exemplo, essa visão foi realizada por Harry Harlow, o psicólogo conhecido por demonstrar que os macacos rezos infantis preferem a companhia de uma mãe substitutiva macia sobre uma mãe de arame nua. Harlow se referiu à curiosidade como um impulso básico por si só, um motivo manipulador, que impulsiona os organismos a se engajarem em um comportamento de resolução de quebra-cabeças que não envolvesse recompensa tangível. A evolução da curiosidade. A informação permite escolhas melhores, pesquisa mais eficiente e comparações mais sofisticadas. A aquisição de informações é o principal objetivo evolutivo dos órgãos dos sentidos. Deste modo, é possível afirmar que a curiosidade foi e continua sendo um dos principais impulsionadores da evolução humana ao longo da história. Pesquisas indicam que nossa sociedade somente atingiu os patamares atuais em relação à organização em decorrência da atuação conjunta da curiosidade coletiva. Tipos. Existem vários tipos diferentes de curiosidade. O psicólogo Daniel Berlini distinguiu entre os tipos de curiosidade mais comumente exibidos por humanos e não humanos ao longo de duas dimensões, perceptual versus epistêmica e específico versus diversivo. A curiosidade perceptiva refere-se à força motriz que motiva os organismos a buscar novos estímulos, o que diminui com a exposição contínua. É o principal motor do comportamento exploratório em animais não humanos e potencialmente também crianças humanas, bem como uma possível força motriz da exploração de adultos humanos. A curiosidade perceptual oposta era a curiosidade epistêmica, pode ser descrita um impulso visando, não só obter acesso à estimulação com informação, capaz de dissipar incertezas do momento, mas também adquirir conhecimento. A curiosidade epistêmica pode ser dito como se aplicando predominantemente aos seres humanos, distinguindo assim a curiosidade dos humanos da de outras espécies. Curva de acumulação de espécies. Em ecologia, a curva de acumulação de espécies é um gráfico que registra o número cumulativo de espécies de organismos detectados em um ambiente específico como uma função do esforço cumulativo gasto na busca, medido em unidades de esforço. Está relacionada, mas não é idêntica à curva espécie-área. A curva de acumulação de espécies é necessariamente crescente e normalmente negativamente acelerada, isto é, a sua taxa de crescimento diminui com o aumento do esforço. Traçando a curva é possível estimar o número de espécies que serão descobertas com mais esforço.
Isso é feito ajustando algum tipo de forma funcional da curva, seja visualmente ou através da utilização de técnicas de regressão não linear. As formas usadas normalmente incluem a função logarítmica e a função exponencial negativa. A vantagem desta função negativa é que ela tende a uma assíntota, que é igual ao número de espécies que seriam descobertas se um esforço infinito fosse utilizado. No entanto, algumas abordagens teóricas implicam que a curva logarítmica pode ser mais apropriada, o que implica que, embora a descoberta de espécies irá diminuir com o aumento do esforço, ele nunca vai cessar inteiramente. Portanto, não há assíntota, e se um esforço fosse executado, um número infinito de espécies poderia ser descoberto. A primeira investigação teórica do processo de acumulação de espécies foi apresentada em um artigo clássico por Fisher, Corbett e Williams, 1943, baseado em uma grande coleção de borboletas da Malásia. O trabalho teórico em estatística sobre o problema continua. Veja, por exemplo, o artigo de Shao e Shen, 2004. A teoria está ligada à da lei de Zipf. A mesma abordagem é usada em muitos outros campos. Por exemplo, na etologia, ela pode ser aplicada para o número de distintos padrões fixos de ação que serão descobertos como uma função do esforço cumulativo no estudo do comportamento de uma espécie animal. Em genética molecular, a curva está sendo aplicada para o número de diferentes genes que são descobertos. Em estudos literários, ela pode ser usada para estimar vocabulário total de um escritor de determinada amostra de suas obras publicadas, veja Efron e Tisted, 1976. Curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem é uma representação do nível médio cognitivo de aprendizagem para uma determinada atividade ou ferramenta. Normalmente, o aumento na retenção de informações é mais agudo após as tentativas iniciais, e então gradualmente se equilibra, o que significa que cada vez menos informação nova é retida após cada repetição. Exemplo de curva de aprendizagem: proficiência x tempo dispendido. A curva de aprendizado também pode representar a dificuldade inicial de aprender algo e, em certa medida, o quanto há para aprender depois de familiaridade inicial. Sendo assim, a curva de valor representa o aumento da facilidade de execução de certa atividade em função das informações retidas e adquiridas em meio às realizações. O conceito foi descrito pela primeira vez por Hermann Ebbinghaus em 1885. Serve para explicar o comportamento competitivo de setores de rápido crescimento, nos quais, a todo momento que a experiência acumulada dobra, os custos deveriam reduzir até 30% em razão da economia de escala gerada. A matriz Boston Consulting Group, BCG, é justamente para analisar a curva de experiência. http://www.abepro.org BR, Biblioteca, NGEP 2001-TR19-0999. PDF. Ver também. Pensamento. Criatividade. Curva do esquecimento. A curva de esquecimento pressupõe o declínio da retenção de memória com o tempo. Esta curva mostra como as informações são perdidas ao longo do tempo quando não há tentativa de retê-las. Um conceito relacionado é a força da memória, que se refere à durabilidade que a memória traça no cérebro. Quanto mais forte é a memória, mais tempo a pessoa é capaz de se lembrar dela. Um gráfico típico da curva de esquecimento pretende mostrar que os humanos tendem a reduzir pela metade sua memória do conhecimento recém-aprendido em questão de dias ou semanas, a menos que revisem conscientemente o material aprendido. Representação típica da curva de esquecimento. A curva de esquecimento suporta um dos 7 tipos de falhas de memória: transitoriedade, que é o processo de esquecimento que ocorre com o passar do tempo. História. De 1880 a 1885, Hermann Ebbinghaus conduziu um estudo limitado e incompleto sobre si mesmo e publicou sua hipótese em 1885 como IBA das Gedatines, posteriormente traduzido para o inglês como Memory, A Contribution to Experimental Psychology. Ebbinghaus estudou a memorização de sílabas sem sentido, como WID, I, ZOF, CVCS ou consoante-vogal-consoante, testando-se repetidamente após vários períodos de tempo e registrando os resultados. Ele traçou esses resultados em um gráfico, criando o que agora é conhecido como curva de esquecimento. Ebbinghaus investigou a taxa de esquecimento, mas não o efeito da repetição periódica no aumento da capacidade de recuperação das memórias. A publicação de Ebbinghaus também incluiu uma equação para aproximar sua curva de esquecimento. Aqui, representa economia, expressa como uma porcentagem, e representa o tempo em minutos.
A economia é definida como a quantidade relativa de tempo economizada na segunda tentativa de aprendizagem como resultado de ter tido a primeira. Uma economia de 100% indicaria que todos os itens ainda eram conhecidos desde o primeiro teste. Uma economia de 75% significaria que a reaprendizagem dos itens perdidos exigia 25% do tempo da sessão de aprendizagem original para aprender todos os itens. Poupança é, portanto, análoga à taxa de retenção. Em 2015, uma tentativa de replicar a curva de esquecimento com um sujeito de estudo mostrou os resultados experimentais semelhantes aos dados originais de Ebbinghaus. O experimento de Hermann contribuiu muito para a psicologia experimental. Ele foi o primeiro a realizar uma série de experimentos bem planejados sobre o tema do esquecimento e foi um dos primeiros a escolher estímulos artificiais na pesquisa da psicologia experimental. Desde a introdução de sílabas sem sentido, um grande número de experimentos em psicologia experimental foi baseado em estímulos artificiais altamente controlados. Taxa crescente de aprendizagem. Hermann Ebbinghaus levantou a hipótese de que a velocidade de esquecimento depende de vários fatores, como a dificuldade do material aprendido, por exemplo, quão significativo é sua representação e outros fatores fisiológicos como estresse e sono. Ele ainda hipotetizou que a taxa de esquecimento basal difere pouco entre os indivíduos. Ele concluiu que a diferença no desempenho pode ser explicada por habilidades de representação mnemônica. Ele continuou a hipótese de que o treinamento básico em técnicas mnemônicas pode ajudar a superar essas diferenças em parte. Ele afirmou que os melhores métodos para aumentar a força da memória são: melhor representação da memória, por exemplo, com técnicas mnemônicas. Repetição baseada na recordação ativa, especialmente repetição periódica. Curva de esquecimento com repetição periódica. Sua premissa era que cada repetição na aprendizagem aumenta o intervalo ótimo antes que a próxima repetição seja necessária. Para uma retenção quase perfeita, as repetições iniciais podem precisar ser feitas em alguns dias, mas depois podem ser feitas depois de anos. Ele descobriu que a informação é mais fácil de lembrar quando é construída sobre coisas que você já conhece, e a curva do esquecimento era achatada a cada repetição. Parecia que, ao aplicar treinamento frequente na aprendizagem, a informação era solidificada por recordações repetidas. Pesquisas posteriores também sugeriram que, além dos dois fatores propostos por Ebbinghaus, o aprendizado original superior também produziria esquecimento mais lento. Quanto mais informações fossem originalmente aprendidas, mais lenta seria a taxa de esquecimento. Gastar tempo todos os dias para lembrar informações diminuirá muito os efeitos da curva de esquecimento. Alguns consultores de aprendizagem afirmam que revisar o material nas primeiras 24 horas após as informações de aprendizagem é o momento ideal para reler as notas e reduzir a quantidade de conhecimento esquecido. As evidências sugerem que esperar de 10 a 20% do tempo até quando as informações serão necessárias é o momento ideal para uma única revisão. No entanto, algumas memórias permanecem livres dos efeitos prejudiciais da interferência e não seguem necessariamente a curva de esquecimento típica, pois vários ruídos e fatores externos influenciam quais informações seriam lembradas. Há um debate entre os defensores da hipótese sobre o formato da curva para eventos e fatos mais significativos para o assunto. Alguns apoiadores, por exemplo, sugerem que as memórias de eventos chocantes, como o assassinato de Kennedy ou o 11 de setembro, estão gravadas de forma vívida na memória flash. Outros compararam as lembranças escritas contemporâneas com as lembranças registradas anos depois, e encontraram variações consideráveis à medida que a memória do sujeito incorpora informações adquiridas posteriormente. Há pesquisas consideráveis nesta área no que se refere ao depoimento de identificação de testemunhas visuais, e os relatos de testemunhas não são considerados confiáveis. Equações. Muitas equações foram propostas para aproximar o esquecimento, talvez a mais simples sendo uma curva exponencial descrita pela equação. Onde é recuperabilidade, uma medida de quão fácil é recuperar um pedaço de informação da memória, é a estabilidade da memória, determina o quão rápido cai ao longo do tempo na ausência de treinamento, teste ou outra lembrança, e é o tempo. Equações simples como esta não foram encontradas por Rubin, Hinton e Wenzel, 1999, para fornecer um bom ajuste aos dados disponíveis. Bibliografia. Memory, A Contribution to Experimental Psychology Ebbinghaus, 1885-1913 avos. Consultado em 23 de agosto de 2007. Schachter, Daniel L., 2001.
The Seven Sins of Memory, How the Mind Forgets and Remembers. Boston, Houghton Mifflin. ISBN 978-0-618-21919-3. Baddeley, Alan D. 1999. Essentials of Human Memory. Hoover, Psychology. ISBN 978-0-86377-544-4. Bremer, Rodovia. The Manual, A Guide to the Ultimate Study Method, USM, Amazon Digital Services. Loftus, Jeffrey R. Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory, and Cognition 11. 2 abril de 1985, 397 a 406. Averell, Lee, Heathcote, Andrew, fevereiro de 2011. The Form of the Forgetting Curve and the Fate of Memories. Journal of Mathematical Psychology, 55 25 a 35. doi, 10, 1016, J. JMP, 2010, 08, 009. CX717. Composto químico. CX717 é um composto de ampaquina criado pelo Dr. Christopher Merz e Gary Rogers em 1993 e desenvolvido posteriormente pelo laboratório farmacêutico Cortex Pharmaceuticals. Esta substância afeta o neurotransmissor glutamato, melhorando a memória e o desempenho cognitivo. Em 2005 o FDA dos Estados Unidos aceitou a solicitação da Cortex Pharmaceuticals para investigar o novo fármaco em ensaios clínicos tipo 2 nos Estados Unidos. Também em 2005, o Departamento de Defesa do ZEUA financiou um estudo com o CX717 e os efeitos fisiológicos da sonolência. O estudo mostrou que os macacos rezos um melhor e mais rápido desempenho ao se administrar o fármaco. Cientistas estadunidenses criam pílula da memória. Consultado em 19 de janeiro de 2009. Cábula. Cábula, conhecida no Brasil e Angola como cola, copiar ou, em algumas regiões, pesca, fila, é um termo que define fraude em testes de conhecimento. Consiste em lembretes escondidos com conteúdos resumidos, usados para copiar ou filar num teste, exame ou prova, ou na cópia de respostas obtidas, consensualmente ou não, de outras pessoas. Dá-se, em Portugal e no Brasil, o mesmo nome ao aluno pouco empenhado, inteligente demais para estudar, que costume usar métodos fraudulentos ou que tem preguiça em estudar e prefere fazer cábulas para ser mais fácil. Um pequeno papel com cola, usado para burlar as regras de um teste. No Brasil, cábula pode significar também o estudante que falta às aulas sem motivo, apenas para vadiar. Da mesma forma, seu verbo derivado cabular significa faltar à aula propositadamente. Descrição. A típica cábula é um pequeno papel com resumos da matéria, principalmente definições ou fórmulas, escritos em letra muito pequena. Usa-se a letra o menor possível para incluir o máximo de matéria possível no menor espaço possível, por forma a manter a descrição e para que o professor ou examinador não se aperceba da sua utilização. Para garantir que a letra está muito pequena e é compreensível, estas por vezes são feitas em computador usando um tipo de letra muito pequeno, 6 ou menos, e depois impressas. Por vezes, utiliza-se um berlinde como lente de ampliação para ler as cábulas. Uma vez que as cábulas geralmente contêm o essencial da matéria, ou seja, o examinando procura colocar a menor quantidade de informação possível, ora para caber mais no espaço, ora para tentar livrar melhor a atenção do examinador, valendo tanto caso for pego pelo mesmo, tanto para facilitar na hora do uso. Muitos professores recomendam que se façam cábulas como método de estudo, desde que não as usem nos exames ou, por outro lado, desde que não sejam apanhados. Métodos escusos. Além de conter a matéria, as cábulas devem ser discretas para o examinando não ser apanhado. Por isso, geralmente são pequenas folhas coladas debaixo das camisolas e no interior das mangas das camisas. Algumas alunas podem escondê-las nos decotins, contando que os professores não se atreverão a obrigá-las a mostrar o interior do decote. Os homens também podem esconder as colas no elástico de suas cuecas, contando que o professor não fará o aluno abaixar sua cueca.
As cábulas não têm necessariamente de ser folhas de papel, podem ser usadas outros materiais como bolachas, práticas para eliminar as provas do seu uso, mesas, pode-se dizer que já lá estavam, escrever nas mãos e nos braços, ou pequenos papéis dentro das bolsas de lápis e dos próprios bolsos, que o estudante retira e lê durante a prova e volta a esconder, também podem ser utilizados celulares e outros aparelhos eletrônicos para isso. Apesar do seu intuito ser habitualmente fraudulento, designa-se também por cábula qualquer, auxiliar de memória, no próprio sentido da expressão, como uma anotação para não se esquecer de determinada informação. Cultura popular. É comum se dizer entre os estudantes que se uma pessoa nunca usou uma cábula, por mais que se pareça inocente, se falar que o mesmo está mentindo ou está ironizando a situação, normalmente só creem se a pessoa for de muito destaque nas notas, vulgarmente chamados de nerds ou CDFS. No Brasil, colar se tornou um sinônimo de boas notas, mesmo que isso vá além dos seus princípios estabelecidos pelo qual se tem influenciado durante sua vida. Além disso, é comum que os amigos sejam forçados a passar alguma coisa entre si para que não sofram repressão pelo seu grupo social, como uma espécie de traidor. Alguns pais ou responsáveis de alunos abominam completamente o uso da cábula, para tentar mostrar uma espécie de exemplo a eles, de que nunca colaram em toda a sua vida, mesmo que os pais que tentam mostrar esse tipo de coisa, na maioria das vezes já colaram no passado, mas não querem mostrar a irresponsabilidade deles perante aos seus. Cálculo felicífico. O cálculo felicífico ou Felicifique Cálculos é um algoritmo formulado pelo filósofo utilitarista Jeremy Bentham, 1748 a 1832, para calcular o grau ou quantidade de prazer que uma ação específica pode causar. Bentham, propositor de uma ética hedonista, acreditava que uma ação seria considerada moralmente certa ou errada em função da quantidade de prazer ou de dor que a produziu. O Felicifique Cálculos poderia, pelo menos em princípio, determinar o status moral de qualquer ato considerado. O algoritmo também é conhecido como o cálculo utilitário, o cálculo hedonista e o cálculo hedonístico. Várias variáveis. Para ser incluído neste cálculo, há várias variáveis, ou vetores, as quais Bentham chamou de circunstâncias. Estas são: intensidade, quão forte é o prazer; duração, quanto tempo dura o prazer; de certeza ou incerteza, quão provável ou improvável é que o prazer vai ocorrer; proximidade ou afastamento, quão logo o prazer ocorre; fecundidade, a probabilidade de que a ação será acompanhada por sensações de mesmo tipo; pureza, a probabilidade de que ele não irá ser seguido por sensações de natureza oposta; medida, quantas pessoas serão afetadas. Instruções de Bentham. Para ter uma conta exata da tendência geral de qualquer ato, pelo qual os interesses de uma comunidade são afetados, proceda da seguinte forma. Comece com qualquer pessoa daqueles cujos interesses parecem mais imediatamente afetados por ela, e leve em conta do valor de cada prazer distinto que parece ser produzido por ele em primeira instância, do valor de cada dor que parece ser produzida por ela em primeira instância, do valor de cada prazer que parece ser produzido após o primeiro. Isto constitui a fecundidade do primeiro prazer e a impureza da primeira dor. Do valor de cada dor que parece ser produzida após a primeira. Isso constitui a fecundidade da primeira dor e a impureza do primeiro prazer. Resuma todos os valores de todos os prazeres de um lado e os de todas as dores do outro. O equilíbrio, se estiver do lado do prazer, dará a boa tendência do ato ao todo, com respeito aos interesses daquele indivíduo; se do lado da dor, há má tendência disso no todo. Leve em conta o número de pessoas cujos interesses parecem estar em causa, e repita o processo acima em relação a cada um. Resuma os números expressivos dos graus de boa tendência, que o ato tem, com respeito a cada indivíduo, em relação a quem a tendência é boa para o todo. Faça isso novamente com relação a cada indivíduo, em relação a quem a tendência é ruim para o todo. Pegue a balança que, se estiver do lado do prazer, dará a boa tendência geral do ato, com relação ao número total ou comunidade de indivíduos envolvidos; se do lado da dor, a tendência geral do mal, com respeito à mesma comunidade. Para fazer sua proposta o mais fácil possível de ser lembrada, Bentham concebeu o que chamou de uma mnemônico trova, também referida como memoriter versus, que é sintetizada, todo o tecido da moral e da legislação. Intenso, longo, certo, rápido, eficaz, pura, tais marcas de prazeres e dores de suportar. Tais prazeres procuram se privado de ser teu fim,
se é público, ampla deixá-los ampliar tais dores de evitar, qualquer que seja o teu modo de exibição. Se as dores têm que vir, deixe-os estender para alguns. Cálculo felicífico. O cálculo felicífico ou Felicifique Cálculos é um algoritmo formulado pelo filósofo utilitarista Jeremy Bentham, 1748 a 1832, para calcular o grau ou quantidade de prazer que uma ação específica pode causar. Bentham, propositor de uma ética hedonista, acreditava que uma ação seria considerada moralmente certa ou errada em função da quantidade de prazer ou de dor que a produziu. O Felicifique Cálculos poderia, pelo menos em princípio, determinar o status moral de qualquer ato considerado. O algoritmo também é conhecido como o cálculo utilitário, o cálculo hedonista e o cálculo hedonístico. Várias variáveis. Para ser incluído neste cálculo, há várias variáveis, ou vetores, as quais Bentham chamou de circunstâncias. Estas são: intensidade, quão forte é o prazer; duração, quanto tempo dura o prazer; de certeza ou incerteza, quão provável ou improvável é que o prazer vai ocorrer; proximidade ou afastamento, quão logo o prazer ocorre; fecundidade, a probabilidade de que a ação será acompanhada por sensações de mesmo tipo; pureza, a probabilidade de que ele não irá ser seguido por sensações de natureza oposta; medida, quantas pessoas serão afetadas. Instruções de Bentham. Para ter uma conta exata da tendência geral de qualquer ato, pelo qual os interesses de uma comunidade são afetados, proceda da seguinte forma. Comece com qualquer pessoa daqueles cujos interesses parecem mais imediatamente afetados por ela, e leve em conta do valor de cada prazer distinto que parece ser produzido por ele em primeira instância, do valor de cada dor que parece ser produzida por ela em primeira instância, do valor de cada prazer que parece ser produzido após o primeiro. Isto constitui a fecundidade do primeiro prazer e a impureza da primeira dor. Do valor de cada dor que parece ser produzida após a primeira. Isso constitui a fecundidade da primeira dor e a impureza do primeiro prazer. Resuma todos os valores de todos os prazeres de um lado e os de todas as dores do outro. O equilíbrio, se estiver do lado do prazer, dará a boa tendência do ato ao todo, com respeito aos interesses daquele indivíduo; se do lado da dor, há má tendência disso no todo. Leve em conta o número de pessoas cujos interesses parecem estar em causa, e repita o processo acima em relação a cada um. Resuma os números expressivos dos graus de boa tendência, que o ato tem, com respeito a cada indivíduo, em relação a quem a tendência é boa para o todo. Faça isso novamente com relação a cada indivíduo, em relação a quem a tendência é ruim para o todo. Pegue a balança que, se estiver do lado do prazer, dará a boa tendência geral do ato, com relação ao número total ou comunidade de indivíduos envolvidos; se do lado da dor, a tendência geral do mal, com respeito à mesma comunidade. Para fazer sua proposta o mais fácil possível de ser lembrada, Bentham concebeu o que chamou de uma mnemônico trova, também referida como memoriter versus, que é sintetizada, todo o tecido da moral e da legislação. Intenso, longo, certo, rápido, eficaz, pura, tais marcas de prazeres e dores de suportar. Tais prazeres procuram se privado de ser teu fim; se é público, ampla deixá-los ampliar tais dores de evitar, qualquer que seja o teu modo de exibição. Se as dores têm que vir, deixe-os estender para alguns. Cérebro numa cuba. Na filosofia, o cérebro numa cuba é um elemento usado em uma variedade de experimentos mentais destinados a extrair determinadas características de nossas ideias de conhecimento, da realidade, da verdade, da mente e significado. Comum a muitas histórias de ficção científica, descreve-se um cenário no qual um cientista louco, uma máquina, ou outra entidade, poderia remover o cérebro de uma pessoa do seu corpo, deixá-lo suspenso em um recipiente, num líquido que lhe dê suporte vital, e conectar seus neurônios por fios a um supercomputador que lhe forneçam impulsos elétricos idênticos aos que o cérebro normalmente recebe. O cérebro numa cuba é uma versão contemporânea do argumento dado na versão budista da ilusão de Maya, na alegoria de Platão da caverna, de Zhuangzi, no Brasil, popularizada pelo cantor Raul Seixas. Zhuangzi sonhou que era uma borboleta, e na versão do demônio, em Meditações, de René Descartes. Os terminais nervosos do cérebro foram ligados a um supercomputador que faz com que a pessoa a quem o cérebro pertence, e está conectado, tenha a ilusão de que tudo está perfeitamente normal.
Durante sua vida na Cuba, para o cérebro parece haver pessoas, objetos, paredes, ruas, etc., mas realmente tudo o que a pessoa está experimentando é o resultado de impulsos eletrônicos deslocando-se do computador para os terminais nervosos do cérebro, da mesma forma apresentada no filme Matrix. O supercomputador é programado para que, se a pessoa tenta levantar a mão, a programação do computador fará com que ela observe e sinta a mão se levantando. Mais ainda, variando o programa, o cientista maluco pode fazer com que a vítima tenha experiência de qualquer situação ou ambiente que ele deseje ou creia. Ele pode também apagar a memória com que o cérebro opera, de modo que a própria vítima lhe parecerá ter estado sempre neste ambiente. Pode mesmo parecer à vítima que ela está a ler este artigo na Wikipédia sobre a divertida mas completamente impossível suposição de que existe um cientista maluco que remove os cérebros das pessoas dos seus corpos e os coloca numa cuba de nutrientes que os mantém vivos. Círculo de amigos. A abordagem do círculo de amigos é um método desenvolvido para aumentar a socialização e inclusão de uma pessoa com deficiência com seus pares. Um círculo de amigos consiste em uma criança, foco, para quem o grupo foi estabelecido, alguns colegas de sala de aula e um facilitador adulto que formam uma rede de apoio para ajudar quem precisa desenvolver amizades e ser acolhida. A maioria dos recursos disponíveis sobre a abordagem do círculo de amigos é voltada para seu uso com crianças em idade escolar com várias dificuldades, desde isoladas por questões pessoais como timidez até autistas. Origem. O Círculo de Amigos foi originalmente desenvolvido na América do Norte para promover a inclusão de pessoas com deficiência e outras dificuldades em suas comunidades locais e em ambientes educacionais convencionais. No passado, era mais comum que adultos com deficiência fossem confinados a instituições e que alunos com necessidades educacionais especiais fossem educados em escolas separadas. A abordagem do círculo de amigos coincide com uma mudança nas atitudes da sociedade em relação à inclusão de pessoas com deficiência em ambientes convencionais. Pretende-se promover amizades saudáveis e criar e reforçar experiências sociais positivas. Embora tenha sido desenvolvido na América do Norte, o círculo de amigos foi implementado e pesquisado extensivamente no Reino Unido em uma variedade de ambientes e com crianças de idades e dificuldades variadas. A abordagem é frequentemente usada para crianças com transtornos do espectro do autismo, TEA, porque elas têm problemas para desenvolver habilidades sociais e de comunicação. Em geral, crianças com problemas emocionais, comportamentais e sociais podem se beneficiar da abordagem porque muitas vezes estão isoladas e não têm grupos de pares. No Reino Unido, a abordagem foi promovida como meio de evitar exclusões, bem como uma forma prática de educação inclusiva por Colin Newton e Derek Wilson, da Inclusive Solutions. Seu treinamento na abordagem foi reconhecido nacionalmente e bem recebido em vários países do leste europeu que valorizavam uma abordagem de inclusão que não precisava de recursos de alto custo, pois depende da mobilização do grupo de pares sempre presente. Estrutura. No ambiente educacional, existem diretrizes gerais para o estabelecimento de um círculo de amigos. Estabelecimento de pré-requisitos. Antes de iniciar um círculo de amigos, é necessário garantir a cooperação e colaboração do pessoal da escola, por exemplo, diretores, professores, e obter o consentimento dos pais ou responsáveis da criança foco. Discussão em classe para estabelecer o círculo de amigos. O próximo passo é reunir-se com a classe da criança em foco. A criança em foco consente com esta reunião, mas não participa para que os alunos se sintam à vontade para compartilhar informações. A discussão em classe destina-se a introduzir a ideia de um círculo de amigos. Os alunos são incentivados a pensar sobre os benefícios da amizade e a considerar as barreiras à amizade que a criança encontra, além de ter empatia e compartilhar suas próprias experiências com a amizade. Os pontos fortes e as dificuldades da criança em foco são discutidos, e são feitas ligações entre o comportamento da criança em foco e os problemas com os relacionamentos com os pares. Fazer esses links é um primeiro passo importante na solução de problemas. Ao final do encontro, alguns voluntários são procurados para participar do círculo de amigos. Reunião inicial do círculo de amigos. Na reunião inicial do círculo de amigos, os detalhes da discussão em classe são resumidos para a criança em foco. As regras básicas para o grupo são então estabelecidas, ou seja, confidencialidade, escuta, busca de ajuda de um adulto quando necessário, bem como um cronograma para as reuniões sociais formando assim uma rotina de amizade.
Reuniões semanais do Círculo de Amigos. Nas reuniões semanais, os colegas desempenham um papel importante para ajudar a criança em foco a estabelecer e atingir metas. Algumas pesquisas sugerem que todas as crianças envolvidas no Círculo de Amigos se beneficiam da experiência e não apenas a criança em foco. Cada vez mais vão se intensificando os laços de amizade, podendo a reunião ser um almoço, ou tornar um sorvete, fazer uma atividade que todos gostem, compartilhar sobre um livro que leram ou um filme que assistiram. Existem versões adaptadas do Círculo de Amigos. Uma versão difere da abordagem original em que a criança foco não está ausente para a reunião de classe inicial. Outros descreveram as reuniões do Círculo de Amigos ocorrendo diariamente. Resultados. Esses são os principais resultados do método. Aumentar o nível de inclusão de alunos que podem estar atualmente excluídos de grupos de amizades. Desenvolver as competências sociais e emocionais dos alunos identificados como membros do grupo, por exemplo, a capacidade de ouvir, refletir, avaliar, ter empatia, resolver problemas, compreender, identificar e lidar eficazmente com os sentimentos. Aceitação de outros grupos sociais de alunos presentes numa determinada escola ao ver que o aluno incluído, apesar de suas limitações, demonstra amizade com aqueles que aprendeu a gostar, percebendo que ele nunca se isolou de propósito e sim por não se sentir aceito. Prevenção de bullying. Melhor desempenho escolar. Cócegas. As cócegas são um processo neurológico e físico do corpo humano. Diversas teorias tentam explicar o que são as cócegas e a mais aceita recentemente pelos cientistas é a de que as cócegas são um sistema de autodefesa do corpo. Segundo essa teoria, o cérebro emite um sinal de alarme e o corpo responde rapidamente. Embora essa explicação seja possível, as cócegas estão nos comportamentos de animais sociais, como por exemplo, os macacos, que também fazem cócegas uns aos outros, como uma forma de estreitar as relações entre si. Uma menina faz cócegas ao seu irmão mais novo. As plantas dos pés são a zona do corpo humano mais sensível às cócegas. As cócegas nos pés provocam sensação de irritação, razão pela qual é nos pés que se consegue com mais facilidade obter reação da pessoa a quem se fazem cócegas. Um rapaz a rir por causa de cócegas. Geralmente estimulada por um leve roçar da pele, fricção ou pequenas pressões, apertões, em certas partes do corpo, como a barriga, os pés ou as axilas, por exemplo, as cócegas são um meio de se aproximar de maneira mais íntima com o outro. Ao receber as cócegas, nosso corpo acaba reagindo com espasmos e riso convulso. Nísmeses e gargaleses. Em 1897, dois cientistas, G. Stanley Hall e Arthur Alley, traçaram uma distinção entre dois diferentes tipos de cócegas. O primeiro, que chamaram nísmesis, é uma sensação induzida por um toque muito leve sobre a pele. Esse tipo de cócegas não provoca risadas, requer baixos níveis de estímulo táctil e pode ser provocado também por objetos como uma pluma ou mesmo por descargas elétricas de baixa voltagem. Frequentemente, é acompanhado por uma sensação de prurido. Pode ser induzida ainda pela presença, sobre a pele, de insetos ou outros pequenos artrópodes. Por isso, foi sugerido que possa ter se desenvolvido nos vertebrados como mecanismo de proteção contra os parasitas. A nísmesis, de facto, pode ser observada em várias espécies de animais superiores. O segundo tipo, chamado gargaleses, é, por sua vez, desencadeado por uma moderada e repetida pressão sobre determinadas partes do corpo, provocando risadas e movimentos involuntários. Esse tipo de reação só foi observada no homem e em alguns outros primatas, e é considerado como um mecanismo correlato ao jogo, com implicações psicológicas e sociais mais que fisiológicas. Uma confirmação nesse sentido é o fato de que, enquanto é possível provocar nísmesis em si mesmo tocando-se a própria pele, a gargalese só pode ser provocada pelo contato de uma outra pessoa. Além destes tipos de cócegas, existe um comumente chamado de barrelas, que se efetua em zonas como a barriga. Aspectos sociais. Charles Darwin teorizou a relação entre as cócegas e as relações sociais, argumentando que as cócegas provocam risos através da antecipação do prazer. Se fizermos cócegas em um estranho, por exemplo, essa situação não terá um resultado muito positivo, e provavelmente quem recebeu as cócegas não irá rir, e sim achar o ato como desagradável. As cócegas são feitas entre amigos e parentes, podendo gerar prazer e confiança. As cócegas são classificadas por psicólogos como parte de um jogo social, que envolve intimidade e até mesmo a ciência cognitiva.
Um estudo com 84 estudantes universitários ingleses indicou que 32% e 36% dos inquiridos não responderam ou declararam que não gostam de receber cócegas. Porém, no mesmo estudo, os autores descobriram que as pessoas que indicaram que não gostam de receber cócegas riem quando recebem, mesmo que não queiram. Donde se conclui que o riso não necessariamente está associado apenas ao prazer. As cócegas excessivas podem ser também um meio de prazer sexual, nesse caso sendo tratadas como uma forma de parafilia. Código de Holland. O Código de Holland, tipologia de Holland ou teoria da adequação da personalidade ao trabalho refere-se a uma teoria de carreiras e escolhas vocacionais com base em tipos de personalidades, desenvolvida pelo psicólogo americano John L. Holland, 1919 a 2008. Identifica 6 tipos de personalidades no ambiente profissional que devem estar vinculadas a interesses profissionais. As pessoas procuram um ambiente de trabalho que corresponda ao tipo de personalidade. Melhor correspondência significa maior satisfação no trabalho. O uso do Código de Holland é um processo simples, que é facilitado por alguns sites úteis de avaliação de interesse online. Origem: Hexágono RIASSC de John L. Holland. Os interesses vocacionais distribuem-se num hexágono onde cada ângulo corresponde a um determinado tipo de personalidade. John L. Holland construiu sua teoria com base na experiência que possuía como conselheiro vacacional, na literatura sobre o assunto e no desenvolvimento de um primeiro instrumento de mensuração denominado Vocational Preference Inventory publicado em 1958. Esse autor define os interesses profissionais como uma forma de expressão das características de personalidade no mundo do trabalho. A partir de sua prática, John L. Holland elaborou um modelo tipológico para explicar a escolha profissional que relaciona 6 tipos de personalidades a 6 modelos de ambientes profissionais, classificados sob a mesma terminologia. Portanto, o modelo é conhecido pela sigla RIASEC, que se refere aos tipos realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Os tipos podem ser dispostos, nessa ordem, nos vértices de um hexágono, de forma que, quanto mais próximos, mais semelhanças existem entre eles. Por isso, a perspectiva é também chamada de modelo hexagonal. As letras R e a SSC dispõem-se no hexágono pela ordem apresentada, no sentido dos ponteiros do relógio, colocando-se o tipo R na aresta superior esquerda. O Departamento de Trabalho do ZEUA tem usado versões atualizadas e aprimoradas do modelo RIASSC na seção Interesses do banco de dados online gratuito UNET desde seu início no final dos anos 1990. Modelo RIASSC. A teoria explica que as personalidades e os ambientes de trabalho podem ser basicamente de 6 tipos. Tipo realista. Prefere atividades físicas que exijam habilidade, força e coordenação. O perfil realístico gosta de viver em seu mundo, compreendendo-o através da lógica e de ferramentas teóricas ou tecnológicas. Deste modo, não é um perfil extremamente sociável ou falante, pois prefere observar a se expor. Prefere resolver um problema que lhe seja apresentado, chegando a uma solução concreta a discutir ideias e precisar chegar a consensos. Demonstra certa aversão a situações ambíguas e carregadas de subjetividade. Profissões: mecânico, operador de máquinas, operário de linha de montagem, fazendeiro. Tipo investigativo. Prefere atividades que envolvam raciocínio, organização e entendimento. Desconfortável diante de emoções intensas e conflitos de interesses pessoais, sua tendência será sempre recolher-se às suas convicções. Suas preferências por atividades teóricas e autônomas tendem a torná-lo ainda mais independente com relação a vínculos grupais, e mais centrado em si mesmo e suas prioridades. Profissões: biólogo, economista, matemático, jornalista. Tipo artístico. Prefere atividades não sistemáticas e ambíguas que permitam a expressão criativa. Aprecia o contato interpessoal quando está seguro de poder expressar-se livremente, caso contrário, pode apresentar-se mais retraído. É aberto a estímulos subjetivos e emocionais, sendo capaz de perceber as reações das pessoas através de empatia. Profissões: pintor, músico, escritor, decorador de interiores. Tipo social. Prefere atividades que envolvam o auxílio e o desenvolvimento de outras pessoas. Gosta de sentir-se aceito e respeitado em suas atividades, conquistar seu espaço pelas suas atitudes coerentes com seus valores pessoais, sociais e éticos. Profissões: assistente social, professor, conselheiro, psicólogo clínico. Tipo empreendedor.
Prefere atividades verbais que ofereçam oportunidade de influenciar outras pessoas e conquistar poder. Expansivo, apresenta iniciativa e competitividade. Aprecia a aquisição de poder, status e bens materiais. Precisa trabalhar seu excesso de energia para exercer uma liderança positiva, se não tende a adotar um estilo autoritário. Profissões: advogado, corretor de imóveis, relações públicas, executivo de pequeno negócio. Tipo convencional. Prefere atividades normatizadas, ordenadas e sem ambiguidade. Evita atividades de risco e gosta de ser reconhecido em sua competência. Leal, estável em suas opiniões e emoções, gera alta credibilidade em sua vida pessoal e profissional, esta é a fonte de seu estilo de liderança. Identifica-se com tudo que outorgue status e poder, apresentando habilidades técnicas em negociações. Profissões: contador, executivo de grande corporação, caixa de banco, funcionário administrativo. A teoria de Holland afirma também que os tipos de personalidades mais próximos entre si no hexágono apresentam maiores semelhanças. O tipo realista e o investigativo, por exemplo, geralmente mostram interesses mais comuns. Ao contrário, o realista e o social têm diferenças maiores. O tipo convencional geralmente tem mais em comum com o empreendedor e o realista e menos com os interesses sociais, artísticos e o investigativo. John L. Holland organizou esses 6 tipos de personalidade de acordo com a preferência das pessoas por trabalhar com diferentes estímulos no trabalho, pessoas, dados, coisas e ideias. O código de Holland é que pessoas com diferentes tipos de personalidade preferem trabalhar com diferentes estímulos de trabalho e que a distância entre personalidades do trabalho indica o grau de diferença de interesses entre elas. A conclusão de Holland foi que, para qualquer tipo de personalidade, a carreira mais alinhada com esse tipo é mais provável de ser agradável e satisfatória. A maneira como isso funciona na prática é que as pessoas usam um teste de personalidade para identificar seus 3 principais tipos de personalidade.